boa tarde, boa noite a quem nos ouve aqui no Pneumo no Ar, nosso podcast de pneumologia. E hoje trago uma convidada que já conversou com o Nelson Mandela, já deu entrevista para o Pedro Bial, já visitou as dependências da Madre Teresa de Calcutá. Imaginem aí a honra que eu tenho de tê-la aqui no nosso podcast. Então hoje teremos aqui para conversar mais sobre carreira, profissão e vida com a doutora Margarete Dalcomo. Fernando, muito prazer estar aqui no seu podcast. Fiquei tão nervoso que errei até o sobrenome. Falei Dalcomo e não Dalcomo. Prete Dalcomo. Não tem jeito, né? Eu sou italiana, dos quatro costados, que é o que o Brasil tem de melhor, né? Essa mistura toda de tanta gente, né? Que faz esse país tão extraordinário, né? Exatamente. Acho que isso é o que torna o Brasil diferente de qualquer outro país do mundo, né? Doutora Margarete, a senhora teve uma infância lá no Espírito Santo, uma parte da infância, pelo menos, né? Infância, adolescência. Muito E, pequenininha. é, Fui e, morar de- no Rio, eu tinha 2 anos de e idade. aí é uma carioca capixaba. É. Você pode contar um pouco pra gente sobre como é que foi esse período de infância e adolescência e quanto a literatura entrou na sua vida nisso? Olha, sim, eu nasci no Espírito Santo, porque meus pais casaram lá e nasceram lá, e onde meus avós imigrantes estavam localizados, no norte do Espírito Santo, né, no Vale do Canaã. Tem uma história muito curiosa, Hernando, porque meu avô trabalhava na roça, no Vale do Canaã, numa área endêmica, e meu avô morreu de xistosomose mansônica, Poxa. né? Eu só fui aprender isso quando eu entrei na faculdade de medicina, porque minha avó descrevia semiologicamente que meu avô tinha um ventre geográfico, que queria dizer a circulação colateral, a Verdade. CIT, etc., né? Então, assim, são curiosidades da vida, né? E eu fui morar no Rio de Janeiro muito pequena, tive uma infância normal de uma família de classe média, e não era médicos, né? Muitos me perguntam se eu venho de uma tradição médica, absolutamente não. A minha família é uma família de gente ligada à justiça. Meu pai era advogado, meu avô era advogado, minha irmã é advogada, tia juíza, promotora de justiça. Então cresci nesse ambiente, né? Meu pai tinha uma bela biblioteca jurídica em casa. E eu sempre fui uma criança muito curiosa, sou a mais velha de uma família de meninas, né? Eu sempre brinco que lá em casa o cromossoma X é que manda mesmo, né? Não só porque são dois, mas porque só nasce mulher, né? Eu tenho sobrinhas, só tenho um sobrinho homem e todo mundo já tem os sobrinhos netos e só nasce mulher. Então, assim, é um matriarcado, assim, muito interessante. Minha mãe foi uma mulher muito interessante, muito generosa e sempre ensinou para nós que meninas tinham que ser educadas, generosas e, sobretudo, independentes. E isso foi um aprendizado que todas nós levamos a sério. Então, assim, minha mãe brincava conosco e dizia: mulher tem que se educar, tem que ser preparada para a vida e não pode depender de marido. E nós levamos tudo isso a sério. Então, assim, todo mundo lá em casa trabalhou e nós sempre trabalhamos muito. E meus pais sempre deram muita, não sendo uma família de posses, nós éramos uma família de classe média. Meus pais sempre deram muita importância à educação. Então, nós estudamos em ótimos colégios, né, desde o início da minha vida. Eu estudei em colégio de muito boa qualidade no Rio de Janeiro. E como eu dizia desde muito cedo, muito menina, né, era uma menina com imaginário assim impressionante. Eu mesmo, quando me lembro assim das coisas que eu falava e brincava assim com os meus pais, né, era aquela uma criança assim até meio um pouco chata, né, porque era muito exigente, né, às vezes achava que os amigos dos meus pais não eram tão inteligentes quanto deveriam ser, né. Então assim, aquela criança que às vezes pode até ser um pouco inconveniente, né? Mas aprendi a ler sozinha, né? Então, quando eu entrei na escola, eu já estava alfabetizada. E, curiosamente, também a primeira palavra que eu li na vida, assim, no ônibus com a minha mãe, indo de Laranjeiras, onde eu morava, para o centro da cidade, foi a Amazônia, que era uma lanchonete na Rua do Catete, no Rio de Janeiro. Então, eu falei que eu sou ecologista desde criança, né? Porque a primeira palavra que eu li na vida foi e eu li como Amazonia. Minha mãe se surpreendeu com aquilo, disse: não é Amazonia, é Amazônia. E ela viu que eu tinha lido. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência com a literatura. Foi Que, essa. que legal. E os livros, assim, tem algum livro que pode-se dizer que marcou o seu período infanto-juvenil?
Sim, eu lia muito, né? Lia toda aquela literatura, li Monteiro Lobato, obviamente, todo, né? Lia a famosa Louise Ascot, Mulherzinhas, né? No começo da minha adolescência, né? Lia muito, né? Li Machado de Assis até bastante jovem, me lembro que li Dom Casmurro, assim, que me impressionou muitíssimo, né? Eu era Os Olhos de Ressaca. adolescente, né? Da Capitu, não, mais do que isso, né? Aquela ardilosidade Sim, inteligente da Capitu, né? E aquela inocência do Bentinho, né? E aquilo me impressionou muito. E depois entrei na faculdade, enfim, mudei de ideia no final da adolescência, porque eu dizia desde o início que ia fazer direito, ia ser diplomata, né, desde muito pequena. E meus pais achavam graça, enfim, nunca tiveram nenhuma influência, que sim ou que não, e me puseram para estudar línguas desde muito novinha. Então, entrei na Aliança Francesa com 12 anos, na cultura inglesa com 12 para 13, enfim. Então, e lia muito, estudava, era boa aluna, então, assim, não tinha. Não dava muito problema, né? Eu gostava de cantar, né? Tem essa curiosidade, né? Então, como eu era um pouco tímida, assim, é difícil acreditar que eu fosse tímida, né? exatamente, Eu exatamente. sei que é difícil acreditar que eu tenha sido tímida um dia, mas era mais calada, muito introspectiva. Mas o Fausto Silva, o Faustão, fala que é tímido também, né? É, mas imagina. Então, eu sei que é difícil quando eu falo isso acreditar eu, tímida, mas enfim, era um pouco, talvez um pouco seletiva demais, então, um pouco esquisita, né? E eu gostava de cantar, né? Eu sempre cantei. Então, minha mãe me botou para cantar, eu cantava no coro da igreja, era boa, era soprano. Hum. E o padre dizia que eu ia ter uma carreira linda de soprano, e minha mãe dizia para o padre: Padre, eu não quero que minha filha vai estudar, enfim, vai ser outra coisa, não sei o quê, não vai ser cantora. Mas eu gostava de cantar, hoje eu continuo gostando de cantar, mas só canto no chuveiro, né? Quando dá tempo. A religião é algo que lhe acompanha na vida desde então? A senhora gosta de praticar? Eu noto que a senhora sempre cita o Papa Francisco, seu livro, você fala sobre a Bíblia. A religião é algo fundamental hoje na sua Não, vida? a minha família é uma família católica, né? Eu fui casada durante muitos anos com um grande leigo católico, que é o professor Cândido Mendes, né? Meu cunhado é arcebispo, né? Enfim, então assim, digamos assim, a religião. Eu estudei em colégio de freiras quando pequeno, depois passei para um colégio leigo, justamente porque tinha muitos questionamentos na minha adolescência, né? Eu não quis ser crismada imediatamente, né? Eu só fui ser crismada, na verdade, quando eu fui casar, porque eu não tinha sido crismada no momento certo, né? Então eu tinha uma certa rebeldia, né, um anticlericalismo muito, eu diria, precoce na minha adolescência, uma crítica em relação a dogmas, etc., né? Mas a cultura da religião, sobretudo a história das religiões, é algo que sempre me fascinou. Eu leio muito, eu tenho uma vasta bibliografia sobre isso, desde a história dos concílios, né? Então, assim, eu poderia falar sobre a história dos concílios, desde o concílio de Nicéia, ou de Constantinopla, enfim, então, assim, a história me Que fascina. moldaram a humanidade, né? Exatamente. Então, é como as epidemias, de certa maneira, né? Cada uma gera um fenômeno subsequente, né? Então, assim, mas isso me interessa, assim, e o diálogo interreligioso, sobretudo, é algo que me interessa. Eu participei de muitas reflexões sobre isso e gosto mesmo, é algo que me fascina, né? Eu não sou uma pessoa, eu sou católica de formação, né? A minha família é católica de formação. Não sou uma boa praticante, embora nos ritos, né? Mas eu tenho um grande amigo, meu cliente, meu amigo, e que eu brinco com ele e falo: não me peça para rezar, porque eu não vou saber rezar. Ele disse: a senhora não precisa saber rezar, doutora. Tudo que a senhora pensa e quer para as pessoas é muito mais importante do que saber de cor uma reza. Então, assim, isso me dá um certo consolo. Eu tive uma experiência religiosa também interessante com um líder religioso, e a época eu estava naquela de ir mais para um lado, tentar os ritos e etc. Aquilo, um período mais confuso. E aí, ele falou assim: "Ah, eu tenho que participar de missões e o que é que eu preciso fazer?" Eles: você é médico, você pode fazer o bem todos os dias. É. E Então, você?
não se preocupe com isso, faça o É bem. isso, é isso. Eu acho que as grandes cabeças, né, as grandes cabeças que pensam, né, esse é um padre jesuíta, então, portanto, tem uma formação intelectual que normalmente concerne muito a formação jesuíta, né? E há pouco você falava do Papa Francisco, eu tive a felicidade de estar com o Papa Francisco, Que é jesuíta, né, eu acho. pessoalmente é jesuíta, argentino, né? E eu tive a felicidade de estar com ele, eu dei meu livro a ele, né? Eu fiquei muito emocionada, foi um momento, eu diria, realmente assim, um momento pequeno, mas transcendente, né? Pela Imagino que pessoa tinha uma que ele energia era, né? dele absurda, né? Ele brincou, alguém deve ter contado para ele, obviamente, que ele não saberia isso, né? Mas ele brincou quando eu dei meu livro, ele disse, eu lo sou, sei lá, doutoressa da pandemia, não sei o quê. Aí eu falei, mas a gente tem que falar em castelhano, o senhor é argentino? Aí ele deu uma risada e disse, não, 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 em português. Ele tinha muito senso de humor, né? Eu tive com ele em 2024. Ele já estava na cadeira de rodas, mas aquela cabeça e aquela argúcia de atenção impressionante, uma força no olhar, assim, que nos também passava, sabe? Transmitia. Ontem mesmo, você falando sobre isso, né? Na apresentação da Fundação Elmo, você falou isso, a questão do timbre de voz, da postura e etc. Isso a gente via no Papa, né? Aquela tranquilidade e calmaria que ele conseguia passar, É. aquela segurança, né? Que a humanidade tem jeito, né? E que eu acho que o Papa Leão XIV, de certa maneira, né, enfim, tem, usando uma expressão muito popular, né, está nos saindo melhor do que a encomenda, né, eu Sim, diria, né, sim. porque tem mantido uma coerência, uma postura humana e sólida, enfim, de extrema solidariedade e que demonstra uma sinceridade, assim, que tem sido para nós um alento enorme nesse momento tão conturbado do Isso. mundo, né? E a segurança dele, eu acho interessante porque ele sucede um grande ser humano, né? Então, ter a segurança que ele tem hoje, isso nos mostra que estamos com uma pessoa que Com certeza. consegue suceder de fato alguém tão relevante para a humanidade como foi o Papa Francisco, E né? ele tem estimulado isso que eu estou me referindo, que é o discurso, esse diálogo, melhor dizendo, né, interreligioso, que acho que é muito importante, né? O Sim, fato de ter ido, sim. visitado uma mesquita e ter feito essa aproximação, quer dizer, ele demonstra o quanto nós estamos precisando de melhorar as relações humanas. Exatamente. Doutora Margarete, a decisão de ser médica, você falou em família de juristas, você falou em canto, você falou em diplomata. Em que momento a medicina entrou na sua vida? Teve alguma experiência que de fato aconteceu? Ou uma leitura? Algo, como a medicina conseguiu entrar e fazer parte da sua vida ali por volta dos 16, 18 anos que ele fez decidir isso? 17 anos eu tinha, era o ano de entrar no cursinho e eu precisava me matricular, né? Eu tinha terminado. Na minha época não era igual a hoje o ensino, né? Enfim, eu tinha feito curso clássico, né? Então eu vinha das humanas. É, e aí eu sempre fui muito jeitosa para cuidar, né? Aquela coisa de brincar de médico quando criança, né? Eu gostava, né? Brincava, fazia curativo nas bonecas. Então eu sempre fui muito jeitosa. Eu gostava muito dos mais velhos, né? Gostava quando via um avô, uma avó, um pouco mais, um momento de mais fragilidade, assim, eu era aquela criança que estava sempre perto. Então, assim, havia alguma coisa que era muito sutil, provavelmente embotada por outros interesses. Enfim, e na minha adolescência, no final da adolescência, nós vivíamos um período horrível, né? Período da ditadura militar no Brasil, terrível. Eu era uma adolescente extremamente consciente, engajada mesmo, era ótima aluna no colégio, mas também participava de reuniões do movimento estudantil. Né? Estamos E falando da via, década de 70. estamos falando da década de 70, né? Eu entrei na escola em 74, né? E me formei em 79. E, enfim, então eu via contemporâneos meus sendo presos, etc. Né? E eu chamei meus pais e disse: não, eu não vou fazer direito, eu não quero ser diplomata disso que está aí, né? Não quero representar isso que está Houve uma aí. certa De desilusão com modo esse cenário, né? muito profunda, uma reflexão, eu diria que muito madura para uma adolescente daquela idade, um excesso de Sim. consciência até. Aí eu chamei meus pais, sentei os dois, disse que eu tinha tomado essa decisão. Minha mãe não levou a sério, disse para o meu pai: deixa, que na primeira aula de formal ela volta. Ela é alérgica e vai começar a se coçar e ficar com o olho vermelho, vai chorar e ela vai voltar.
E meu pai disse, mas minha filha, como é que você vai fazer vestibular para medicina? Você nunca teve aula de química, de física? Eu disse, eu já tinha resolvido tudo, eu já tinha ido no cursinho, eu já tinha combinado com os meus colegas, explicado a situação, eram todo mundo da mesma idade. Eu disse, eu vou dar aula para eles, eu vou ensinar geografia, história, português, inglês. Eu era totalmente autônoma já, porque meus pais tinham me botado muito cedo para aprender línguas. E aí, e eles vão me ensinar, e foi exatamente o que eu fiz. Eu passei muito bem no vestibular. Enfim, Foi na Federal do Rio? não, eu fiz na Escola da Santa Casa de Misericórdia. Do Rio. Não, de Vitória. Porque Voltou ao eu Espírito Santo. voltei porque eu era menor de idade, justamente pelo momento muito difícil. Meus pais ficaram muito temerosos que eu ficasse no Rio de Janeiro. Tá, Então eu fui morar em Vitória. recentemente tinha deixado de ser capital, né? Na década de 70, né? Já tinha deixado de ser, mas era um Mas era momento exato, mas assim, difícil, ainda né? era uma cidade, Era um ainda é o momento, Rio, era né? uma, Uma enfim, cidade um muito momento da grande e ditadura importante. difícil. E aí eu fui morar com os meus pais, eu tinha 17 anos, e aí eu fiz o vestibular, entrei, foi uma escola, a minha escola foi extraordinária. A Escola da Santa Casa de Misericórdia é uma bela escola médica, né? Foi muito bem avaliada até no ENAMED, eu até cumprimentei, porque eu mantenho relações muito afetuosas com a escola. E a Alma mater, escola. né? Perdão? É sua alma mater, né? E aí a escola liberava os alunos que tinham CR mais alto para já fazerem o internato fora. E como eu não era adaptada ali, eu morava ali porque eu estudava, porque minha família estava, mas eu queria voltar para o Rio de Janeiro, onde eu tinha sido criada, né? Então, no final do 5º ano da escola, eu voltei para o Rio de Janeiro, já fiz o internato no Rio de Janeiro, fiz prova e concurso para emergência, fiz o meu, na época chamava-se SUSEME, no Rio de Janeiro, então já fiz todo o internato no Rio, prova para residência e fiquei. E assim foi. E hoje fez toda a carreira no Rio, né? E Ah, assim sim, está. sim, a vida toda. Só teve esses 5 anos de intervalo em que eu morei, nos 5 anos da Entendi. escola, que me foram e eu sou muito grata à escola. A gente sabe que mentores, tutores são muito importantes na vida de qualquer pessoa. Servem muitas vezes como alavancas, né? Newton falava isso, né? Se cheguei onde cheguei foi por estar em ombros de gigantes. A senhora teve mentores, tutores, mentoras, tutoras que, de fato, poderia se citar aqui como pessoas que lhe alavancaram e fizeram crescer para chegar nas posições que galgou ao longo da vida? Eu tive bons professores, né? Sou muito grata aos professores que eu tive. Quando eu optei pela pneumologia, por exemplo, né, eu tive um grande professor que se tornou meu amigo, que morreu até muito jovem, o professor Zé Luiz Martins, na Santa Casa, justamente. Foi ele que me flagrou, né? Eu já contei isso outras vezes, que me flagrou um dia lendo A Montanha Mágica do Thomas Mann, que é o livro que marcou a minha vida, né? Tem até um capítulo de livro escrito sobre isso. É, Isso em Vitória. em Vitória, na faculdade, né? Quando Uhum. você passa, Aluna acaba o da ciclo graduação, né? básico, no 3º ano, já estava na enfermaria e no intervalinho de plantão eu sentava na escada e muito voraz, como sempre fui, né, para ler, eu estava lendo e ele me flagrou assim, e ele não me deu uma bronca, né? Ele disse, nós nos transformamos em grandes amigos a partir daquele dia. Então ele foi um mentor para mim ao longo de toda a minha carreira, até que ele tenha falecido precocemente, né? Curiosamente, de um câncer de pulmão, sem nunca ter fumado. Enfim, ele, com aquela luz fugidia, né, das escadas da Santa Casa, ele disse, menina, você vai estragar os seus olhos, mas o que é que você está lendo? E aí eu mostrei, ele sentou ao meu lado e nós conversamos sobre o livro e ao longo da vida toda mantivemos essa relação. Então, assim, Zé Luiz é uma figura de muita boa lembrança para mim. Depois eu tive, na minha residência, tive o professor Germano Gerardo, que também que era meu chefe e foi um pouco assim meu mentor, né, e que me orientou muito sobre as coisas que eu queria fazer, dedicação à pesquisa. Eu sempre gostei de doença respiratória infecciosa, a tuberculose sempre foi algo que me despertava muita curiosidade, né? Talvez ele tenha me influenciado também muito por causa disso. Eu testemunhei como o Brasil adotou a curta duração em 1980, né? Eu era recém-formada, estava no 1º ano da residência. Depois eu fiz logo concurso no final de 82 para o Ministério da Saúde como médica, enfim, e assim foi, né? Então eu tive muito boas relações, assim, mas ninguém, eu vou lhe dizer com muita sinceridade, né? Não houve ninguém que tenha
alavancado, né, no sentido de dar aquela ajuda, assim, não, né? Degrau por degrau. Uma carreira bem sucedida, feminina, sobretudo, exige uma coerência, né, sobretudo muito grande, né, uma certa maturidade, muitas vezes exigida ao limite, né? Mas eu acho que deu certo. A senhora teve experiências internacionais também, né? Edimburgo foi uma delas, né? Eu fiz É, um fellow ainda no final da década de 80 e depois, quando eu voltei, eu fui chamada, muito surpreendentemente, na época, para ser diretora médica. Então, eu fui diretora médica de um hospital federal, muito jovem, eu tinha 32 anos, não tinha feito 33 anos ainda, e foi uma experiência extraordinária, porque eu hesitei assim uns 3 ou 4 dias se eu tinha condições de aceitar aquele desafio. Eu disse, mas eu sou pneumologista, tinha que abrir uma maternidade. Eu disse, eu não entendo nada disso, enfim, mas enfim, eu acho que eu fiz tudo de maneira tão dedicada, né, naquela ocasião, que a nossa maternidade estava no ranking das maternidades latino-americanas, assim, 1 ano e meio, e foi uma coisa, uma experiência muito boa. Eu fiquei 4 anos e, curiosamente, quando o presidente Collor assumiu, ele exonerou todo mundo que tinha uma posição, digamos assim, que não tinha nenhum envolvimento político e tudo, né? Então eu saí logo naquela ocasião, que também foi bom, que deu um alívio, eu pude voltar para a minha enfermaria, né, e fazer o que eu gostava, me dedicar à pesquisa clínica, e logo depois a nossa instituição passou para a Fiocruz, e aí eu entrei numa carreira realmente de pesquisa clínica na Fiocruz. muito bom. Eu lembro aqui o professor Manassés Fonteles, que é da Academia Nacional de Medicina Sim, também, meu confrade. foi meu orientador de pesquisa na graduação, trabalhei com ele, a gente fazia algumas cirurgias em coelhinhos, testando soluções de preservação de rim. E eu lembro que o professor Jackson, que foi reitor aqui da Universidade Estadual, onde eu me formei, Dr. Manassés, o convidou para assumir uma gestão. E ele disse, mas professor Manassés, eu só tenho experiência com gestão de hospital psiquiátrico. Ele disse, não vai ser muito diferente, não. Ele E sempre teve bom humor, o professor ele disse, não Manassés, vai é ser muito diferente, não, não se preocupe. querido confrade. E como a SBPT, a gestão da SBPT, entrou no seu caminho, assim, já existia esse radar, essa vontade de contribuir, ou foi uma ação mais coletiva? Foi porque, na verdade, sim, né? Eu já tinha sido anteriormente cogitada, né? Depois já tinha tido a professora Jussara Fitterman, do Rio Grande do Sul, como a primeira presidente da SBPT. Eu sou membro da SBPT desde a minha residência. Então, assim, são muitos anos, né? São 40 anos. Né? Eu participei praticamente, eu acho que eu nunca faltei a um congresso. Eu me lembro do congresso aqui no Ceará. Eu era residente do primeiro ano, foi aqui no Ceará que eu fiz a minha primeira apresentação de um pôster oral, no Congresso de Pneumologia daqui. E eu me lembro que naquela ocasião meu trabalho foi aprovado e o Ministério da Saúde deu aos residentes e às pessoas que queriam, né? Essa história é muito boa, né? Sim. Porque eu vim de ônibus do Rio de Janeiro à Fortaleza. Contemplando a paisagem. Atravessei o sertão e tal, porque era o que a gente podia. Eu era residente e eu estava tão orgulhosa de ter o meu primeiro trabalho, que ia ser apresentado num congresso brasileiro, depois tinha outro pôster. Então foram 2 trabalhos apresentados no congresso e eu nunca me esqueço, eu tenho uma lembrança muito doce de Fortaleza desde essa ocasião. Então, assim, foi isso. Esse congresso, talvez a doutora Márcia, que é mãe do doutor Marcelo, que é meu orientador hoje na pós-graduação, ela, não sei se ela presidiu esse congresso, talvez localmente falando, né? Não, era outro colega, era um colega, agora, agora não me Tinha lembro alguns, assim. tinha ela, doutor Leopoldo, tinha outros, Álvaro Madeiro também, eu acho que tinha esses que Eu eram acho que foi o Dr. Leopoldo que presidiu o que congresso. eles eram as maiores eminências que nós tínhamos à época aqui em pneumologia aqui no Ceará, e o Ceará que já o Hospital de Messejana, que hoje é uma referência da cardiologia, o Hospital de Messejana ele começou como um sanatório de tuberculosos E e Maracanaú, né? Maracanaú também. Maracanaú, porque eu É, me lembro de ter ido ao Maracanaú é. algumas E vezes ao longo da minha vida. salvo engano, a doutora Márcia teve uma formação, a formação dela
mais acadêmica em si, né? Algo semelhante à residência, foi em Maracanaú, Sim, né? sim. Acho Não que foi em muita gente Messejana. aqui passou pelo Maracanaú, Paulo né? Gugel também, Então, eu acho que teve assim, lá também. é. Então, a gente E a teve... Márcia tem uma experiência assim muito seminal para todos nós, né? Porque a Márcia foi a criadora, né? Com uma bravura, né? E uma capacidade de iniciativa enorme. Ela criou os Asmões, né? Ela criou o Asmão, né? Que era uma coisa assim nova, inovadora, né? Que reuniu uma nova maneira, né? De se mostrar conhecimento assim. Então nós devemos muito à Márcia. E ela, até conversei com ela uma vez sobre isso. A gente ainda não encontrou horário, mas eu pretendo fazer também um episódio com ela Ah, aqui. vale a pena. E ela fala assim: olha, eu não sei se eu merecia tanto de participar e conhecer tantas pessoas boas na asma, mas eu conheci e aprendi muito e consegui disseminar, né? Ela tem essa experiência interessante. Bom, e a SBPT, você entrou, presidiu. Então, a SBPT, houve um momento, então, desculpa, me interrompi, eu me lembrei da Márcia, a SBPT foi assim, né? Houve um momento que me procuraram e disseram, bom, agora é um momento bom, propício, né? É a sua vez, né? E o Rio de Janeiro todo, por consenso, todos os sócios da regional do Rio de Janeiro é, indicaram o meu nome, chancelaram o meu nome por unanimidade, e aí eu então fui candidata, houve duas chapas naquele momento, né? Eu ganhei de uma maneira assim bastante bonita, né? Com apoio grande do Brasil, de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, né? Da sociedade brasileira, né? É o primeiro, depois vem o Rio de Janeiro, depois outros estados. Enfim, foi uma experiência extraordinária porque eu pude reunir durante os 2 anos, né? Na verdade nós ficamos 4, né? Porque eu fiquei 2 anos acompanhando a gestão anterior, que também foi uma vivência muito, muito importante, né, na época da professora Irma Godoy, e que fez uma gestão muito profícua num momento muito difícil dos primeiros 2 anos da pandemia da Covid-19, e logo depois tive a oportunidade de montar talvez o grupo mais extraordinário que me assessorou durante a minha gestão, né? Então eu tive pessoas maravilhosas, como a professora Valéria Augusto, o professor Clístenes Soares, Otávio Messeder da Bahia, que de certa maneira representava o Nordeste, Ricardo Martins de Brasília, enfim, não posso fazer gafe com nenhum diretor, né, naquela época, mas se eu esqueci algum nome, assim, né, eles sabem o quanto me são caros, todos eles, né, e que eu devo muito a eles pela gestão que fizemos, né, e tudo que fizemos fazer, né. Acho que foi uma gestão muito profícua, né, nós conseguimos dar à sociedade um dinamismo assim enorme, né, aprovamos muita coisa, entramos no Ministério da Saúde, né, foi na nossa gestão que se aprovou a terapia tripla para tratamento da fibrose cística, aprovamos a terapia tripla para tratamento de DPOC. Então, isso foram lutas assim que só uma diretoria muito dinâmica teria me permitido. E eu vejo como essencial as sociedades científicas terem essa participação na política institucional do SUS, né? E de participar contribuindo ativamente, né? E a sua gestão, ela participou disso, contribuiu ativamente. Você deu dois exemplos aí que vão ficar marcados na história da pneumologia, né? Certamente. Porque são dois tratamentos que faziam falta aos pacientes. A gente via os Modificam pacientes, vidas, né? exato. Modificam Esses vidas, pacientes, eles salvam perdiam a vidas. vida, várias infecções, internavam, adoeciam, e hoje a gente consegue salvar vidas a uma simples canetada para escrever e o paciente ir lá e receber, E né? agora eu ajudei bastante também. Isso é importante, porque agora, na semana que vem desse ano, né, desse mês, haverá a nova reunião da Conitec para também aprovar na Conitec a incorporação da terapia tripla para a população pediátrica. E eu tenho acompanhado bastante de perto, junto com a sociedade, junto com a comissão da sociedade, no sentido de visitar as pessoas que votam na Conitec, né, e fazer esse trabalho assim quase que de buscar assim fazê-los entender que não é só
custo-efetividade. trabalho corpo a corpo, O né? mundo, eu sei que a Conitec trabalha muito corretamente com custo-efetividade, eu acho essa experiência extraordinária, sou a defensora mais empedernida da Conitec e da metodologia brasileira de se aprovar a incorporação de tecnologias e de fármacos. Porém, muitas vezes o entendimento do mundo real não pode ser negligenciado, ele tem que ser levado em conta. Depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas modificadas, e nesse caso eu acho que nem se justificaria, porque não tem por que deixar um pulmão degradar-se até chegar aos 6 anos, quando tem medicação dispersível para essa faixa etária. A medicina ela não pode ser simplesmente um custo em que a gente olha quantos morreram, quantos salvaram e vê se vale a pena gastar aquele dinheiro para salvar X, né? Às vezes a gente olhar um relato, ouvir de fato alguém que conseguiu salvar a própria, ter a vida salva, aquilo faz muita diferença na hora de decidir, né? Acho que mundo real, né? É, Assim, acho que né? E a pandemia, um vídeo do Dr. Mauro Gomes com a senhora trouxe à tona, né, uma discussão de algumas informações que você tinha, estava ali assessorando o ministro Mandetta à época, né? E o vídeo viralizou, né, como se fala hoje em rede social, e hoje, e na época, na verdade, a própria mídia tradicional lhe descobriu e lhe procurou, e a pandemia foi com talvez centenas de entrevistas, né? Eu acho que chegou a passar de 100. foram 700 contadas pelo clipping que a Fiocruz faz, porque nós temos um departamento de comunicação na Fiocruz e que computa e registra tudo aquilo que nós fazemos, né? Sobretudo quando se tratava de um momento tão difícil. Então, houve um momento em que eles me disseram que estava em 572 entrevistas públicas dadas, somando jornal no exterior, entrevistas fora daqui, né? Eu falei muitas vezes para a comunidade brasileira que morava nos Estados Unidos, né? Porque eles ficavam muito preocupados e precisavam de alguém para orientar. Fiz muitas reuniões online com a comunidade de Boston, de Los Angeles, de Nova York, enfim, a pedido da Fiocruz, porque os pedidos chegavam na Fiocruz e eles passavam para mim. Fora E essa isso se coisa toda da mantendo como mídia. médica assistencial, cuidando de pacientes, né? Eu fui investigadora principal do estudo da vacina BCG para a Covid-19. Foi um estudo que deu muito trabalho, né? Realmente foi, mas foi um estudo extraordinário que também deu muito prazer, porque foi publicado na New England, é um estudo definitivo, né? A gente Assim, sabe que como médico e pesquisador tem um estudo na New England nos envaidece muito com certeza, com certeza. e é algo, assim, talvez quando você começa como pesquisador, você nem almeja isso, porque é uma Mas coisa tão difícil, né, de acontecer. Mas nós temos que reconhecer que ser pesquisador no Brasil tem características e singularidades muito próprias, né? Quando eu contei isso para os australianos que coordenavam o estudo e para a doutora Anna Eine, da Fundação Bill Gates, que era o financiador, ela deu muita risada quando eu contei. A senhora sabe como é que eu resolvi o meu problema de biossegurança? Eu entrei numa loja que chama-se Casa e Vídeo aqui no Brasil e comprei várias cadeirinhas e montei um toldo no jardim e nós colhíamos o PCR ao ar livre para diminuir o grau de contaminação. E olha que nós tínhamos máscara N95 há muito tempo, porque como nós trabalhamos com pacientes com doença infecto-contagiosa, nós usamos N95 há mais de 20 anos. Então, assim, foi muito curioso. Eu falei, isso você quer fazer pesquisa no Brasil, tem que ter criatividade. Criatividade faz parte da pesquisa no Brasil, em todo e qualquer local do Brasil, né? A E gente nós vai... fomos o país que mais incluiu, né? Éramos 3 pesquisadores. Professor Júlio Croda, no Mato Grosso do Sul, Marcos Lacerda, em Manaus, e eu no Rio. Eu fui o centro que mais incluiu. Nós incluímos 1.750 num estudo de 5.000 incluídos. Então, assim, foi um estudo grande, de certa maneira resultou que não protege e ninguém precisa mais gastar recurso para investigar algo que está demonstrado. E isso mostra também que a pesquisa ela não necessariamente precisa provar algo, uma hipótese positiva. Ela pode Não, servir ela para pode provar negar a hipótese, né? exatamente. E continua válido, né? O estudo continua válido, né? Definitivamente. Então, a pesquisa ela não é só para mostrar que algo transforma. Ela pode Exatamente. servir para mostrar que algo não transforma. E hoje, eu sei que você combate veementemente o vape, né? Esses cigarros eletrônicos. Como hoje você considera que está o entendimento da população sobre isso, dentro do que você vê, dentro dos pacientes que chegam a consultório, dentro do que você vê na mídia? As pessoas já entendem que o vape, de fato, ele faz tão mal ou até mais mal do que o cigarro?
Acho que a luta é muito desigual, né? A força de persuasão da indústria do tabaco, né? Então, eu não combato o vape, né? Eu sou uma pneumologista que está convicta de que fumar faz muito mal para a saúde, de que cigarro é uma coisa horrível, né? E a prova disso é que nós conseguimos esse resultado extraordinário da redução da taxa de fumantes no Brasil, com uma política, a meu juízo, muito correta, que nesse momento precisa ser revista, porque a nossa regulamentação tem que ser ratificada e a nossa taxação sobre os cigarros convencionais tem que ser revista. O Brasil, tristemente, hoje é o terceiro valor mais baixo de imposto aplicado sobre o cigarro, o que é um absurdo, porque nós já fomos dos mais altos. E a gente paga muito imposto no Então, Brasil, né? mas tem que pagar muito imposto É, sobre cigarro para exato. diminuir o consumo. Não, eu falo Né? isso, assim, Então, o Brasil tem uma carga tributária alta, mas no cigarro é muito baixa, Então, né? ficou assim, né? Ela deixou de ser. Então, ela, de certa maneira, perdeu a sua força nesse sentido e nós temos nos manifestado muito sobre isso, né? Mas a indústria do tabaco, ela não tem nenhum escrúpulo, né? Nenhum. Ela só tem um único objetivo, que é oferir lucro, né? Ganhar dinheiro, né? Então, não importa se está matando, se tem propileno glicol, se é um aldeído, se é um éter, se vai dar câncer, se a concentração de nicotina chega a 90 ou 100 vezes maior, se um tem 1 miligrama e o outro tem 100, enfim, se vai enganar pessoas porque tem gosto de framboesa, ou porque tem cheirinho de morango, ou porque tem uma fumacinha colorida, enfim, ela não tem nenhuma escrúpulo, né? Então, aí o que é triste é que ela contamina e ela está dentro dos nossos órgãos decisórios, né? Está dentro do parlamento, está dentro do Senado, né? Nós já tivemos pela sociedade e pessoalmente, né? Eu tive audiência pessoal com o ministro com o presidente Rodrigo Pacheco, quando estava na presidência do Senado, explicando tudo isso. Foi até engraçado, porque ele disse: a senhora sabe que estão fumando isso dentro do plenário? Eu disse: ministro, dentro do plenário do Senado? E me lembro que foi assim, um choque. Ele baixou uma portaria na mesma hora, chamou a secretária e disse para acabar com aquilo, porque ele não tinha. É tão persuasivo e tão sedutor que você imagina que tinha senadores fumando vape dentro do plenário do Senado. Isso não me foi contado, isso me foi dito pelo presidente do Senado. Então, assim, é muito impressionante, mas é uma luta que eu acho que nós devemos, de maneira muito coerente, consistente, mantê-la, defender a regulamentação que está vigendo no Brasil desde 2009, que foi ratificada em 2024, e o Brasil rever a questão da taxação, eu acho que é urgente. Sim. O vape, eu fiz algumas palestras em escolas aqui para jovens e assistindo a sua entrevista com o Pedro Bial, eu lembro que você falou que assim, esses jovens eles têm a informação, eles sabem que faz mal, né? Mas tem, como você falou, é muito desigual a questão de, é muito covarde, É é persuasivo, né? É persuasivo, né? sedutor demais, É. né? Mas quando você fala com eles, eles entendem, percebem. E eu ouvi de coordenadores de escola que pais de aluno usam também. E não são pessoas tão jovens, né, 30, 40 anos, e já tentaram, inclusive, entrar na escola fumando. A escola proibiu e a pessoa, de uma forma talvez inocente ou ingênua, e é proibido, né? Então o pessoal acha, muita gente acha ainda que não é proibido usar. A gente vê pessoas em restaurantes usando, né? Tem diminuído de certo modo, mas a gente vê. E as pessoas sabem que o cigarro é proibido, mas o vape ainda não tem noção. A população como um todo não tem essa consciência. Acho que tem que progredir. Acho que, por exemplo, essa questão de poder embarcar carregando cigarros eletrônicos é um risco. Já houve caso, 2 ou 3 Sim, explosões em banheiro de avião, né? Os detectores de fumaça de avião detectam apenas gás carbônico, portanto, não detectam a fumaça colorida dos cigarros eletrônicos, o que é um risco, né? Já houve episódios. E eu acho, a minha posição pessoal seria que nas bagagens de mão não poderia ser permitido embarcar com esses dispositivos, né? Então, quem quiser compra onde é permitido, etc., né? Se for o caso, né? Mas eu acho que há muitas atitudes ainda que têm que ser tomadas, tanto em nível de saúde pública, quanto em nível da legalidade, quanto na nossa coerente, insistente e também persuasiva participação junto a essas faixas etárias. Eu também tenho ido a escolas, vários de nós têm ido a escolas de adolescentes e o depoimento deles é muito curioso, porque quando eles nos procuram, eu tenho vários adolescentes nesse momento que eu acompanho,
O primeiro que eu recebi foi uma menina e a mãe me disse, o primeiro que ela fumou fui eu que trouxe da Europa porque eu achei que era bonitinho, simpático, né? Um depoimento que eu ouvi da própria mãe, não que ela fumasse, mas ela achou que não fazia mal, né? Enfim, ainda era inocente. E a razão pela qual eles nos procuram é porque eles têm tosse, e tosse é uma coisa muito desagradável Sim. socialmente, né? Fica todo mundo em cima. Tosse é uma coisa chata, como eles dizem, né? Socialmente, né? Ou porque eles perdem um pouco a sua capacidade, eles fazem esporte, têm uma vida muito ativa, de modo geral, e eles se queixam de que perdem um pouco a performance, né? Teve um que me disse, doutora, tá difícil até para namorar. E eu disse, claro, namorar é aeróbico, né? Então cansa mesmo, né? Então tem que. Esse É, negócio está te fazendo muito mal. essa É um questão, motivo nobilíssimo para sim, parar de uma vez por todas, né? essa questão da questão do comprometimento aeróbico deles é algo que, inclusive, já tem na literatura falando até que se a função pulmonar vier normal, devemos buscar a ergospirometria, porque possivelmente ela já está alterada. E eu percebo nos pacientes que me procuram por vape que essa é a principal queixa. Eu canso de uma forma que eu não Isso, cansava. isso. Inclusive, pacientes que migraram do cigarro convencional para o vape se queixam. Tinha um aqui que jogava beat tênis, eles, cara, eu fumava cigarro convencional, passei pro vape, comecei a não aguentar jogar uma partida, voltei pro cigarro normal. Então, assim, e hoje está em tratamento para parar de fumar, mas ele disse que migrou e voltou pelo sintoma de comprometimento aeróbico que ele tinha. É, é isso. Para a gente concluir, sei que a senhora gosta muito de viagens, fez muitas viagens e faz muitas viagens, né? Então, eu trouxe aqui 3 perguntinhas de respostas rápidas para a gente concluir, já que a gente já falou tão bem aqui da sua carreira, de como se construiu. Existe uma viagem que gostaria de repetir? Há muitas, muitas, né? Muitas viagens, né? Tem um local que você se escolher um local hoje para ir? A Índia, Índia? Índia. Acho que a É. Índia tem uma diversidade e uma profundidade que me deixa com muita curiosidade, né? Então, eu diria que Índia, China são dois lugares que são tão vastos, tão grandes. Eu fui muitas vezes à São, China a trabalho, andei muito por vários lugares, mas são culturas tão extraordinariamente diversas e com tantos nichos curiosos e que sim, eu teria muita curiosidade. eu lembro de ter ouvido em uma entrevista sua falando que viajar à Índia não é uma viagem, é uma vivência, né? É uma Eu acho que vivência. e se o Brasil tem vários Brasis, acho que a Índia tem muito mais Índias e a China tem muito mais Chinas dentro, né, do que nós Acho que temos. sim. Uma viagem que deseja fazer, uma viagem que ainda não fez. Eu quero ir para o maciço do Baturité, no Ceará, porque eu não conheço. O maciço do Baturité, ele inclusive tem um convento, um hotel convento lá muito bonito. Tem um mosteiro É, jesuíta que eu isso. quero conhecer. Que é coordenado até pelo Padre Eugênio, que ele criou o Amare, que cuida de diversos casais e é bem interessante. E uma pessoa que já pode ter falecido ou estar viva, que gostaria de ter uma conversa. Meu pai. Faltaram muitas conversas. É, essa escolha mostra a importância da família para você, né? Que essa conversa. E o pai, muitas vezes, não sei se o seu era, às vezes é mais fechado do que a mãe, né? Sim, meu pai era um homem muito austero, nós tivemos muitos embates, né, de razões. Eu sempre tive uma personalidade muito forte, uma família em que eu era a filha mais velha, né, então. E eu pude estar ao lado dele até o fim, mas faltaram muitas conversas. Professora Margarete, essa conversa para mim foi muito rica, aprendi muito, ouvi muito, e muita coisa eu vou levar daqui para a minha vida e carreira como médico, pneumologista e como ser humano, né? E quero agradecer a presença aqui com a gente. Novamente, repito, é uma honra ter essa oportunidade de conversar com alguém que, se eu dissesse que tem no Brasil uma, uma tríade de pessoas ali da pneumologia, certamente a senhora é uma delas, né? Imagina. É uma santíssima trindade da pneumologia. E, Você é é, generoso. e a gente fica muito honrado de recebê-la aqui no Ceará, né? E mais uma vez agradeço e deixo
a oportunidade também, caso queira deixar algum recado para os nossos ouvintes. São estudantes, residentes de pneumologia, pneumologistas, que nos escutam para aprender Eu com a quero gente. sim. Eu sempre gosto de conviver com os mais jovens, é algo muito. Como eu não sou mãe, né, biologicamente falando, né, mas eu me sinto assim, às vezes tendo que maternalizar assim as pessoas que me procuram, né, e eu recebo sempre de maneira muito acolhedora, né. E uma das coisas que eu quero dizer é assim, não se contentem com pouco. Exijam muito da vida. A vida vale a pena, a vida é espetacular, né? A descoberta de cada dia e, sobretudo, quando você se vê podendo fazer alguma coisa por alguém, por você mesmo, e quando você faz por você mesmo, faça sempre pensando naquilo. É como uma pergunta, uma hipótese zero de pesquisa, né? A que aquilo vai servir? Para que é que eu quero responder a essa pergunta? Né? Então, assim, sobretudo porque nós vivemos no Brasil, e o Brasil é um país que exige muito de nós como cientistas, como médicos e, sobretudo, como cidadãos. Então, o meu conselho é: não façam por menos, não se contentem com pouco, estudem muito e queiram, ambicionem de maneira muito legítima. Ambicionem ser os melhores, sim, é legítimo, é justo, queiram ser. É muito bom. Ser primeiro aluno da classe é ótimo. É um clube que a gente vai encontrando ao longo da vida e eu adoro quando eu encontro outros. É isso mesmo, acho que buscar excelência não faz mal a ninguém, né? Assim, é claro, cada um dentro dos seus limites, a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com a saúde mental, como sempre deve se ter, né? Mas buscar isso é algo que é engrandecedor, né? E encontrar pessoas que incentivem isso, como a doutora Margarete, é certamente algo lisonjeiro para todos nós, tá? E encerramos por aqui e em breve novos episódios aqui no nosso canal do Pneu no Ar.